Meus amigos, o tema Amazônia continua sendo o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Quando estávamos no governo da esquerda, um governo petista, muitas operações ocorreram, praticamente 10, 12 operações ambientais, prejudicando de forma direta o investidor, o empreendedor, o empresário, que gera emprego, que gera renda e que ajuda a sustentar esse Brasil. Muitas pessoas entrou numa vala comum de multas, e empresas fechando, desemprego, o governo indo com a mão do chicote ao invés de com a informação, com incentivo e para o desenvolvimento. A Amazônia brasileira talvez uma das regiões mais faladas do mundo. A Amazônia é uma das palavras mais faladas do mundo. Mas como se trata tudo isso num momento como esse? O governo é de direita, em que houve uma mudança de comportamento, em que há a presença do Exército Brasileiro numa operação constante comandado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para evitar a queimada ilegal, para evitar o desmatamento ilegal. O que está faltando? A comunicação é um dos pontos que está faltando. Ainda somos muito ruins nisso, em nos defender atacando os outros. Está errado. Tem que compreender que esse tema Amazônia não é o que nós falamos que vai resolver, é o que eles vão entender. Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante é compreender que os grandes investidores dos fundos que investem no Brasil são de famílias de direita. E não pode se confundir aí o investidor e os fundos que investem no Brasil com comunistas, com esquerda. São uma coisa totalmente diferente da outra. É necessário ter a soberania, sim, porque uma minoria que são os desmatadores, os malfeitores da Amazônia, é uma exceção, não é a regra. A grande maioria são famílias, trabalhadoras, empresários, empreendedores, produtores, gente que jogou toda a sua juventude numa história para construir cidades, desbravar estradas, abrir clareiras numa Amazônia com o velho chavão da era militar, que era para integrar a Amazônia, para não entregar a Amazônia, ocupar aquela região. E aquilo virou uma grande região agrícola, uma fronteira agrícola para o mundo, mas sempre com dificuldades. Dificuldades porque não pode ter investimento, porque a Amazônia não pode ter logística de qualidade, porque a Amazônia é na contramão de tudo. Então, 3 pontos importantes. É importante ter logística na Amazônia, para a proteção da própria Amazônia. É importante a regularização fundiária, dar endereço às pessoas de bem e tirar as pessoas do mal, aqueles que são os desmatadores. Esses não se importam com a ilegalidade. Agora, a hora que você documenta os legais, documenta os verdadeiros brasileiros que estão lá para produzir, para gerar renda, gerar emprego, pessoas de bem, que são brasileiros como qualquer um da Avenida Paulista ou de Copacabana, não interessa, são brasileiros que estão lá na Amazônia e são de bem, precisa de documento da sua terra. Não é só para a questão de ter acesso a um financiamento, mas questão da dignidade, né? Alguém que já está aí na 3ª geração, há 40, 50, 60 anos naquela terra e que às vezes quer passar herança para o seu filho, para o seu neto, não tem o documento daquilo que ele viveu durante todo esse tempo. Esses 2 pontos da logística e da regularização fundiária é imprescindível, imprescindível. O terceiro, o Brasil tem que levar saneamento básico para a Amazônia. Não tem nada que prejudica mais a Amazônia do que a falta de saneamento básico. Mas não, tudo que é para liberar para a Amazônia não pode. A geração de emprego não pode, a indústria não pode ser instalada lá, a produção não pode acontecer lá. Pode e deve, é só assim que vai preservar. 80% de toda a Amazônia é preservado pelo produtor, pelo proprietário rural. E ele não recebe R$1 por isso. Então, a comunicação nós precisamos melhorar, o investimento do governo e assumir de vez a Amazônia como patrimônio da humanidade. Mas, com isso, lembrar que meio ambiente é uma junção, é uma soma, né, da fauna, da flora e do ser humano. Quando um estiver fora, aí não é meio ambiente. Aí é apenas um discurso caótico, covarde, daqueles que usam a Amazônia para ganhar dinheiro. Alguns ambientaloides. Nem todo ambientalista é de esquerda.
mas muitos são pilantras, muitos que gostam de colocar os moradores da Amazônia numa situação de preconceito, de marginalidade, para faturar em cima dele, como abusaram da questão indígena, do ribeirinho e de todos esses. É momento de melhorar nossa comunicação, mas é momento de fato do governo que já tem esse domínio das informações através da presença do Exército na Amazônia, perceber que o Brasil precisa da Amazônia, o mundo precisa da Amazônia, mas os brasileiros que estão lá é que estão fazendo a diferença para o Brasil e para o mundo na produção de alimentos. E são brasileiros do bem. A exceção tem em qualquer lugar. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem no Paraná, tem em Nova York. A exceção está em todos os lugares. A Amazônia tem muita gente boa que ajuda o Brasil a crescer.